Você conhece a história de Tiago, um dos discípulos de Jesus? O nome Tiago é uma variação do nome hebraico Jacó. Ele era irmão de João, filho de Zebedeu, e provavelmente nasceu em Betsaida, onde trabalhava como pescador, junto com seu irmão e seu pai. Algumas lições de sua vida nos inspiram até os dias de hoje. Tiago deixou sua vida próspera para seguir a Jesus. Como seu pai, tinha empregados para trabalhar com a pesca. Presume-se que Tiago e João pertenciam a uma família próspera. Ele representa todo aquele que não prioriza sua vida diante do chamado do Mestre e abre mão de tudo aquilo que o separa dos desígnios de Deus. Tiago viveu intensamente ao lado de Jesus. Tiago foi um dos 3 discípulos mais próximos do Mestre: Pedro, Tiago e João. Tiago presenciou milagres, foi corrigido em sua ambição, foi repreendido em sua impetuosidade, foi marcado pelas obras do Mestre. Tiago participou de momentos privados do ministério de Jesus. Ele entendeu que as experiências de um discípulo de Jesus estão condicionadas à busca de maior intimidade. Tiago foi o primeiro mártir dos 12 discípulos. Ele foi morto à espada por ordem de Herodes, que perseguiu e matou muitos cristãos. Tiago personifica aqueles que sofrem por amar Jesus, que têm suas vidas sacrificadas, provadas, que são mártires em sua casa, em sua família. Tiago, assim como André, nos ensinam que devoção, voluntariedade, amor e sacrifícios são marcadas por inseparáveis na vida de um discípulo de Jesus. Amém? Tiago, ele nos ensina hoje que devemos deixar tudo para seguir o Mestre, e muitas vezes somos perseguidos, somos caluniados, somos apontados, mas o Mestre, ele nos ensina a olharmos somente para Ele, pois o nosso Senhor Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Tiago, ele é conhecido como o maior, ele foi o primeiro mártir a sofrer dentre os 12 discípulos. Tiago, ele tinha uma vida muito boa, ele tinha uma vida muito próspera, ele tinha empregados, mas ele optou por deixar tudo para seguir o Mestre. E essa decisão não foi fácil. Quando se vive uma vida confortável, é muito difícil deixar tudo para viver apenas seguindo o Mestre, pois sabemos que eles sofreram, eles foram perseguidos, muitas vezes faltou o pão, mas Jesus, ele nos ensina que ele é o pão da vida. Vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor Jesus, te pedimos pela vida daquela pessoa que parou para ouvir a respeito do teu servo Tiago. Senhor, te pedimos que o Senhor continue abençoando a vida dela, livrando dos perigos, guiando em cada passo, Senhor. Abre portas de emprego, abre portas para escolhas, Senhor. Ó Senhor, abençoe a vida dela, a saúde, a mente, Jesus, pois sabemos que vivemos em um tempo onde a mente é o que mais se preocupa, onde a mente é o que mais adoece, mas sabemos que servimos a um Deus que criou a mente.
Por isso te pedimos e cremos, Senhor, que o Senhor está cuidando de tudo, assim como a tua palavra diz que para todas as coisas há um tempo determinado. Cremos, Senhor, que o Senhor está cuidando de tudo na vida de cada um de nós. Te pedimos pela família, te pedimos pelos lares, te pedimos pelos empregos, te pedimos por livramento, Senhor. Em teu nome, ó Jesus. Amém. Você conhece a história de Tiago, um dos discípulos de Jesus? O nome Tiago é uma variação do nome hebraico Jacó. Ele era irmão de João, filho de Zebedeu, e provavelmente nasceu em Betsaida, onde trabalhava como pescador, junto com seu irmão e seu pai. Algumas lições de sua vida nos inspiram até os dias de hoje. Tiago deixou sua vida próspera para seguir a Jesus. Como seu pai, tinha empregados para trabalhar com a pesca. Presume-se que Tiago e João pertenciam a uma família próspera. Ele representa todo aquele que não prioriza sua vida diante do chamado do Mestre e abre mão de tudo aquilo que o separa dos desígnios de Deus. Tiago viveu intensamente ao lado de Jesus. Tiago foi um dos 3 discípulos mais próximos do Mestre: Pedro, Tiago e João. Tiago presenciou milagres, foi corrigido em sua ambição, foi repreendido em sua impetuosidade, foi marcado pelas obras do Mestre. Tiago participou de momentos privados do ministério de Jesus. Ele entendeu que as experiências de um discípulo de Jesus estão condicionadas à busca de maior intimidade. Tiago foi o primeiro mártir dos 12 discípulos. Ele foi morto à espada por ordem de Herodes, que perseguiu e matou muitos cristãos. Tiago personifica aqueles que sofrem por amar Jesus, que têm suas vidas sacrificadas, provadas, que são mártires em sua casa, em sua família. Tiago, assim como André, nos ensinam que devoção, voluntariedade, amor e sacrifícios são marcadas por inseparáveis na vida de um discípulo de Jesus. Amém? Tiago, ele nos ensina hoje que devemos deixar tudo para seguir o Mestre, e muitas vezes somos perseguidos, somos caluniados, somos apontados, mas o Mestre, ele nos ensina a olharmos somente para Ele, pois o nosso Senhor Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Tiago, ele é conhecido como o maior, ele foi o primeiro mártir a sofrer dentre os 12 discípulos. Tiago, ele tinha uma vida muito boa, ele tinha uma vida muito próspera, ele tinha empregados, mas ele optou por deixar tudo para seguir o Mestre. E essa decisão não foi fácil. Quando se vive uma vida confortável, é muito difícil deixar tudo para viver apenas seguindo o Mestre, pois sabemos que eles sofreram, eles foram perseguidos, muitas vezes faltou o pão, mas Jesus, ele nos ensina que ele é o pão da vida. Vamos fazer uma oração nesse momento.
Senhor Jesus, te pedimos pela vida daquela pessoa que parou para ouvir a respeito do teu servo Tiago. Senhor, te pedimos que o Senhor continue abençoando a vida dela, livrando dos perigos, guiando em cada passo, Senhor. Abre portas de emprego, abre portas para escolhas, Senhor. Ó Senhor, abençoe a vida dela, a saúde, a mente, Jesus, pois sabemos que vivemos em um tempo onde a mente é o que mais se preocupa, onde a mente é o que mais adoece, mas sabemos que servimos a um Deus que criou a mente. Por isso te pedimos e cremos, Senhor, que o Senhor está cuidando de tudo, assim como a tua palavra diz que para todas as coisas há um tempo determinado. Cremos, Senhor, que o Senhor está cuidando de tudo na vida de cada um de nós. Te pedimos pela família, te pedimos pelos lares, te pedimos pelos empregos, te pedimos por livramento, Senhor. Em teu nome, ó Jesus. Amém. Você conhece a história de Tiago, um dos discípulos de Jesus? O nome Tiago é uma variação do nome hebraico Jacó. Ele era irmão de João, filho de Zebedeu, e provavelmente nasceu em Betsaida, onde trabalhava como pescador, junto com seu irmão e seu pai. Algumas lições de sua vida nos inspiram até os dias de hoje. Tiago deixou sua vida próspera para seguir a Jesus. Como seu pai, tinha empregados para trabalhar com a pesca. Presume-se que Tiago e João pertenciam a uma família próspera. Ele representa todo aquele que não prioriza sua vida diante do chamado do Mestre e abre mão de tudo aquilo que o separa dos desígnios de Deus. Tiago viveu intensamente ao lado de Jesus. Tiago foi um dos 3 discípulos mais próximos do Mestre: Pedro, Tiago e João. Tiago presenciou milagres, foi corrigido em sua ambição, foi repreendido em sua impetuosidade, foi marcado pelas obras do Mestre. Tiago participou de momentos privados do ministério de Jesus. Ele entendeu que as experiências de um discípulo de Jesus estão condicionadas à busca de maior intimidade. Tiago foi o primeiro mártir dos 12 discípulos. Ele foi morto à espada por ordem de Herodes, que perseguiu e matou muitos cristãos. Tiago personifica aqueles que sofrem por amar Jesus, que têm suas vidas sacrificadas, provadas, que são mártires em sua casa, em sua família. Tiago, assim como André, nos ensinam que devoção, voluntariedade, amor e sacrifícios são marcadas por inseparáveis na vida de um discípulo de Jesus. Amém? Tiago, ele nos ensina hoje que devemos deixar tudo para seguir o Mestre, e muitas vezes somos perseguidos, somos caluniados, somos apontados, mas o Mestre, ele nos ensina a olharmos somente para Ele, pois o nosso Senhor Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Tiago, ele é conhecido como o maior, ele foi o primeiro mártir a sofrer dentre os 12 discípulos.
Tiago, ele tinha uma vida muito boa, ele tinha uma vida muito próspera, ele tinha empregados, mas ele optou por deixar tudo para seguir o Mestre. E essa decisão não foi fácil. Quando se vive uma vida confortável, é muito difícil deixar tudo para viver apenas seguindo o Mestre, pois sabemos que eles sofreram, eles foram perseguidos, muitas vezes faltou o pão, mas Jesus, ele nos ensina que ele é o pão da vida. Vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor Jesus, te pedimos pela vida daquela pessoa que parou para ouvir a respeito do teu servo Tiago. Senhor, te pedimos que o Senhor continue abençoando a vida dela, livrando dos perigos, guiando em cada passo, Senhor. Abre portas de emprego, abre portas para escolhas, Senhor. Ó Senhor, abençoe a vida dela, a saúde, a mente, Jesus, pois sabemos que vivemos em um tempo onde a mente é o que mais se preocupa, onde a mente é o que mais adoece, mas sabemos que servimos a um Deus que criou a mente. Por isso te pedimos e cremos, Senhor, que o Senhor está cuidando de tudo, assim como a tua palavra diz que para todas as coisas há um tempo determinado. Cremos, Senhor, que o Senhor está cuidando de tudo na vida de cada um de nós. Te pedimos pela família, te pedimos pelos lares, te pedimos pelos empregos, te pedimos por livramento, Senhor. Em teu nome, ó Jesus. Amém.